Boa tarde, meu nome é Ruth, sou aluna da segunda licenciatura em Pedagogia e estou aqui para apresentar o meu trabalho de prática pedagógica, Infância e suas linguagens. Bom, aqui é a localização da escola, tá? O município é Afuá, a escola fica em Afuá, a escola onde foi realizado a atividade. O nome da escola é Escola Municipal de Ensino Fundamental Nestor Ferreira Frazão, e essa escola fica localizada na zona rural de Afuá. Bom, meu roteiro de observação. Houveram 3 pontos que eu pude observar, né, na escola, no caso, a quantidade de crianças por sala, a recepção ao chegarem na escola e a recepção da professora. Bom, primeiramente, a escola fica localizada na zona rural, a turma possui 15 crianças matriculadas na educação infantil e 15 no primeiro ano do ensino fundamental, sendo que apenas 13 frequentam de forma assídua. A professora é receptiva e criativa. A sala de aula possui cartazes coloridos que chamam a atenção dos alunos, contendo as vogais, o alfabeto, os números de 1 a 10. E na escola as crianças, ao chegarem, são recebidas com um café da manhã, até porque muitas crianças saem muito cedo das suas casas, né, e elas são recebidas na escola com esse café da manhã. Depois, após esse café, elas entram na sala e são recebidas pela professora. No primeiro momento em sala, as crianças rezam o Pai Nosso e após fazem as suas atividades. Pinturas, cobrir, assistem desenhos educativos, as mesas e cadeiras das turmas são condizentes com o tamanho das crianças. Então, o que eu pude notar no caso, aqui o primeiro ponto, né, a quantidade de crianças em cada turma, sendo que algumas não são assíduas, né, e os cartazes são bem criativos e chamativos para as turmas. Aqui, registro das principais observações que eu pude observar que os alunos em suas tarefas utilizam atividades impressas para trabalhar a escrita fina e grossa, como cobrir, colorir, recortar e colar. O comportamento das crianças é de acordo com atividades trabalhadas. Algumas relutam em fazer, mas a maioria as executa de forma rápida, né? Então tem algumas crianças que relutam a fazer as atividades propostas. A falta de acompanhamento escolar por parte da família impacta na escola. Eu verifiquei muito isso em relação aos alunos não terem um acompanhamento familiar, quando vai atividade, né? Quando vai algo para eles fazerem nas suas casas, muitos voltam com as atividades incompletas, comprometendo o desenvolvimento e a interação da família com a mesma. A sala possui espaço, mas não é refrigerada, por ser uma escola que fica localizada na zona rural, né? Então não é refrigerada essas salas, pois a mesma não possui energia elétrica, tá? Então a escola ela possui um sistema solar, mas que não comporta ventilador em todas as salas. A professora é bem paciente, extrovertida e bem criativa. Então aqui é algumas imagens da sala, né? Das salas que eu pude tirar foto, né? Então aqui a gente vê muitos cartazes coloridos, números, cores, pinturas. O principal desafio observado. A partir das práticas pedagógicas, identifiquei que as crianças possuem suas necessidades, principalmente com materiais didáticos, pois a professora precisa desembolsar para construir materiais lúdicos. Então, assim, vai material para essa escola, né? Todo mês vai. Mas devido à demanda de outros professores também que precisam de material, então o material é dividido e a professora, quando ela quer fazer algo diferenciado, ela tem que custear,
né? Um dos desafios está na diferença de nível de cada criança, pois duas são PCDs, né? Então nós temos duas crianças, sendo que uma tem autismo e a outra possui TDAH. A professora se sente sobrecarregada, pois não há monitor na sala da educação infantil, né? Nenhuma das duas salas possui monitor, tá? Então a professora, ela se encarrega de fazer toda a atividade, de olhar as crianças, então não tem ninguém que possa auxiliar ela. Uma das crianças PCD já sabe ler e escrever, não interessa na atividade elaborada para a turma. Então essa criança já não acha interessante a atividade que é proposta para ela, né? Então, como ela não acha interessante, ela reluta a fazer essa atividade. O ambiente escolar, por ser na zona rural, não possui refrigeração em suas salas, causando incômodo por causa do calor. O comportamento de algumas crianças, algumas são relutantes a obedecer à professora, né? Então, algumas crianças, elas querem ter o mesmo comportamento que elas têm em suas casas dentro da escola, né? Então, elas são um pouquinho relutantes em relação a isso. E aqui é o texto dissertativo, né? O título do texto é a importância da preservação do meio ambiente, utilizando a coleta seletiva em aplicação das cores. Então, o que a gente decidiu? No caso, eu tive muita ajuda da professora, né? Em relação a essa atividade. A gente trabalhar sobre a preservação do meio ambiente, né? Como foi mês de junho, a gente utilizou o mês para que a gente pudesse só falar a respeito do meio ambiente, né? Que dia 5 de junho é o dia do meio ambiente. E utilizamos a coleta seletiva, mas na utilização das cores, né? Até porque, sempre enfatizando as cores, até porque esses alunos não sabem ler, né? E agora que estão aprendendo a escrever, né? Mas em caso de identificação de cores, alguns já sabem identificar, sabem fazer diferenciação de cores. Então a gente decidiu utilizar ela justamente para trabalhar sobre a coleta seletiva, no caso, na separação dos resíduos, né? E aqui eu tenho o desafio escolhido pelo grupo, no caso, como esse trabalho foi só elaborado por minha pessoa. Então, mostrar a importância do descarte do lixo, utilizando de forma reciclada na criação de brinquedo e conscientizando sobre a necessidade da separação do lixo através das cores. Então, eu achei muito interessante porque todas as crianças se empenharam em relação a esse projeto, né? No caso da separação, né? Da coleta seletiva, para que servia cada cestinho daquele, né, da coleta seletiva, para que servia, onde era colocado papel, metal, o plástico, o material orgânico, né? Então elas se inteiraram muito em relação a isso. E aqui é o texto dissertativo. As turmas foram bem receptivas em relação à atividade elaborada, pois todas colaboraram com a aplicação da atividade, participando de forma direta, utilizando as cores para aprender e respeitar e cuidar do meio ambiente. Através da conscientização para cuidar do nosso meio ambiente, foi utilizado as cores para uma melhor visualização e internalização do assunto abordado, pois a criança possui estímulos com as cores de forma que com elas conseguimos trabalhar a memória visual, a atenção e a concentração, associando a coleta seletiva às cores. Fundamentação teórica utilizada. Ferreira, 2008. Explica que a utilização das cores contribui para o desenvolvimento da criança, principalmente por meio do aprimoramento da capacidade motora e cognitiva, sensorial, raciocínio e audição. Ferreira, 2008, diz que é interessante pedir à criança que identifique as cores, expresse o que aprendeu sobre essa percepção por meio da fala de um gesto, de uma brincadeira, de um desenho, etc. Proposta de solução ou minimização
do desafio. Os professores adotem mais as cores, utilizando na interdisciplinaridade. Então, a gente tem que abranger as cores não só na disciplina de arte, mas que a gente possa trabalhar com essas cores, enfatizando sempre associando a algo com que elas possam aprender, com que as crianças possam internalizar de uma forma mais fácil, né? Para que não se restrinja apenas à disciplina de artes, e sim possa ser abrangida para aprender matemática, ciências e outras disciplinas. E as minhas considerações finais é que as práticas pedagógicas me proporcionou, né, confiança ao aplicar atividade na educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental, pois me enriqueceu a trabalhar de forma mais dinâmica, utilizando não apenas teorias e sim enriquecendo com as práticas, né? Então, eu já trabalho em sala de aula faz um tempo, né? Então, essa nova experiência de trabalhar com as crianças é totalmente diferente do meu dia a dia, né? Às vezes a gente acha que só porque a gente já é professor, a gente acha que é a mesma coisa. Não, é completamente diferente a forma de se tratar, de se trabalhar, né? E aqui eu pude perceber que o lúdico para as crianças é mais acessível. Assim, entender o determinado assunto, determinado conteúdo. E aqui algumas fotos, né? Como esse projeto ele se abrangeu a toda a escola, né? Aqui a gente pode ver alunos de outras turmas também, assim como as crianças, né? Primeiro ano, no caso, educação infantil, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, tá? Porque não saiu todas as crianças no pátio, a foto. Aqui tem algumas professoras de algumas turmas. Aqui o trabalho realizado, né? Aqui eu tenho através das cores para internalizar a coleta seletiva, né? Vermelho plástico, azul papel, desculpa, verde vidro, amarelo metal e marrom material orgânico. E com isso eu termino a minha apresentação. Muito obrigada.